Autoridades de segurança de Israel alertam que a Cisjordânia está cada vez mais instável e pode escalar rapidamente devido à retórica e aos fatos locais. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, pede a ampliação dos assentamentos em todo o território, apagando as divisões históricas entre as áreas A, B e C. Autoridades de segurança já relatam consequências. Relatos indicam que a violência de colonos avança na Cisjordânia, com incêndios em propriedades palestinas e novos postos avançados, inclusive em áreas sob controle da autoridade palestina. As tensões aumentam entre militares e mídia após tropas israelenses deterem uma equipe da CNN durante cobertura da violência, com jornalista ferido e equipamentos danificados. Agora, Hamza Hawid está conosco. Ele é um escritor palestino e ex-refém do Hamas. Descreva para nós o que está acontecendo na Cisjordânia neste momento, de acordo com os palestinos que você conhece e que estão lá no local. Sim, primeiro, obrigado por me receberem. Na verdade, a situação está se tornando um padrão quando há uma escalada militar ou uma guerra com o Irã. O terrorismo dos colonos aumenta na Cisjordânia. Temos isso na Guerra de 12 Dias e está se repetindo agora. O mais preocupante agora é que o nível desses ataques e do terrorismo está aumentando. Estamos falando de mais de 400 ataques desde o início do ano, de acordo com o site e as notícias da Wafa. Estamos falando de mais de 200 ataques, de acordo com os próprios cálculos das Forças de Defesa de Israel. Então, é horrível e os ataques estão acontecendo com mais de um ataque por dia contra várias aldeias na Cisjordânia. Ouvimos essa retórica sobre apagar as distinções entre as áreas A, B e C. Como essa mudança está sendo percebida por seus amigos lá e interpretada pelos palestinos? Sim, na verdade isso está sendo usado como argumento de que mesmo na Cisjordânia, onde o Hamas não está presente lá, ou não há milícias como havia em Gaza, estão acontecendo ataques bastante horríveis por parte dos colonos e, infelizmente, o exército fica parado ou não ajuda e a polícia em Israel está com seus recursos direcionados para outros lugares. Então, a retórica entre os palestinos é que mesmo quando não há Hamas na Cisjordânia, estamos vendo ataques terroristas acontecendo diariamente e o governo, o exército ou a polícia não estão fazendo muito para impedir isso. Na verdade, como você corretamente apontou, estamos falando que mesmo quando esses ataques acontecem diariamente, estamos falando sobre postos avançados sendo construídos na área A, que deveria estar sob jurisdição da autoridade palestina. Estamos falando sobre um posto avançado na área B, um posto avançado na área C, até mesmo como uma compensação financeira para esses grupos radicais de colonos. Estamos falando de algumas semanas atrás, quando o Ministério das Finanças de Israel deu ou destinou 5 milhões de shekels para esses colonos. Então, o argumento que está sendo apresentado é que, mesmo quando não há violência, esses colonos atacarão os palestinos de qualquer maneira. Então, está sendo apresentado entre os palestinos como a ideia de que deveríamos ter grupos armados para proteger os palestinos desses ataques. Como Hamza, não acredito que essa seja a forma certa de lidar com o problema. Acho que isso deveria ser resolvido pelo Estado de Israel. Infelizmente, não consigo ver nada disso acontecendo por enquanto. Interessante ouvir essa perspectiva. Obviamente, isso está acontecendo em meio à situação contínua em Gaza, que também tem ficado, em grande parte, fora dos holofotes desde o início desta guerra. Como uma pessoa de Gaza que está vivendo na Europa agora, o que você diria? As principais mensagens agora das pessoas de Gaza que estão testemunhando a situação, o que elas querem ver acontecer neste momento e quem elas acreditam, no final das contas, que poderia ser uma forma eficaz de liderança. Além do Hamas ou da autoridade palestina, que muitos acham que também não conseguem proteger as vidas palestinas. Sim, isso na verdade me leva ao ponto sobre o qual eu estava falando. Porque agora temos uma proposta que foi apresentada por Nikolai Beledov, do Conselho de Paz de Trump, que inclui o desarmamento do Hamas para uma reconstrução completa de Gaza, unidade e o primeiro passo para resolver a questão palestina. Agora, como eu disse, o argumento que está sendo apresentado é que olhem para a Cisjordânia, eles não estão armados, não há grupos armados, mas ainda assim a violência acontece. O argumento é que o Hamas e grupos armados em Gaza precisariam dessas armas para evitar que violências da Cisjordânia cheguem à faixa de Gaza.
É exatamente por isso que eu destaco a importância de resolver essa questão o mais rápido possível. Caso contrário, não seria realista esperar que os palestinos continuem sendo atacados, seja na Cisjordânia ou na faixa de Gaza, por inúmeras milícias. Falo sobre o Hamas, a Jihad Islâmica Palestina e outras milícias anti-Hamas. Acho importante abordar esse problema na Cisjordânia, para dar um exemplo aos palestinos de como a situação pode ser quando não há grupos armados, quando não há domínio de milícias, como a situação pode ser, como pode ser melhorada. Assim, podemos mudar a perspectiva dos residentes palestinos em relação à resolução da situação em Gaza e a longo prazo resolver a questão palestina. Certo, Hans, gostaria de agradecer por ter participado conosco. Como sempre, é muito interessante ouvir a sua perspectiva. Vamos, na verdade, voltar para os nossos convidados no estúdio sobre esse assunto. Obviamente, já estamos vendo Israel lutando contra o Irã neste momento. Líbano, os Houthis agora se juntaram, estamos vendo os combates contínuos em Gaza e agora fontes de segurança e autoridades em Israel estão alertando sobre a situação na Cisjordânia, que pode basicamente explodir. O argumento que ouvimos constantemente é que este é um pequeno grupo de colonos extremistas. Isso não reflete a comunidade de colonos como um todo. Isso não reflete a crença da maioria dos israelenses. Mas como Israel deveria lidar com isso? E por que estamos vendo esse aumento na violência agora? Estamos vendo isso porque há terroristas judeus na Cisjordânia que querem provocar uma terceira intifada. Eles buscam provocar os palestinos à violência, acreditando que assim os palestinos podem ser marginalizados ou até expulsos. Esse é o verdadeiro plano. Os ultranacionalistas extremos, muito radicais. Os militares têm se envolvido e continuam envolvidos constantemente em um esforço para combater o terrorismo na Cisjordânia. Mas esse governo deu sinal verde para atirar com mais facilidade, ou pelo menos é o que parece. Porque ocorreram dezenas de casos de palestinos mortos que claramente não eram combatentes. E, ao que tudo indica, não foram investigados seriamente. Agora o governo também valida e legaliza postos avançados de assentamento na área A, que deveria ser totalmente palestina e sem assentamentos. Isso é uma série de provocações revoltantes, pois você pensaria que Israel, enfrentando vários frentes ativas, vendo seu apoio desmoronar na Europa e nos Estados Unidos, talvez quisesse apresentar uma imagem de legitimidade na Cisjordânia. O que seria possível. Qual a gravidade dessa ameaça para Israel agora, Yaakov? Essa é uma ameaça séria à segurança. Os números não são grandes, o que só agrava a situação. Porque o fato de não serem grandes números de anarquistas e terroristas e pessoas andando por aí atacando palestinos inocentes, significa que isso é inerentemente solucionável. O que precisa acontecer, na minha opinião, é que um estado de emergência deve ser declarado pelo Comando Central das FDI e pela Polícia da Judéia e Samaria e o Shin Bet, e recursos sérios e uma força-tarefa precisam ser reunidos para pegar essas pessoas antes que causem mais danos. Isso é, como você disse, o que Israel menos precisa. Eu não vou entrar na política, mas do ponto de vista da segurança, isso não é nada além de um grande sinal de alerta que pode, a qualquer momento, causar um grande problema.